questão de justiça e injustiça é uma coisa que mexe muito conosco, porque quando acontece alguma situação, normalmente nós nos sentimos injustiçados. E quando nós fazemos alguma coisa, que sabemos que essa coisa não é correta, nós nos sentimos injustos, indignos. E hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns minutos, e muita gente tem medo de se aproximar da mesa do Senhor por causa da sua injustiça e da sua indignidade. Porque errou, porque pecou, porque pensou ou alguma coisa nesse respeito. Mas eu quero dizer para você que essa identidade de indigno não pertence mais a você se você já é de Jesus e já nasceu de novo. Por isso eu queria conversar e ministrar alguns textos da palavra de Deus sobre a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 11, diz assim: o profeta messiânico fala pelo Espírito Santo, diz assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos na injustiça que sofremos, ou no fato de nós sermos injustos em alguma situação que nós cometemos, não sermos fiéis, não sermos bons o suficiente, nós estamos cercando a nossa vida e a nossa conduta de pensamentos que são humanos. E o que a palavra de Deus está dizendo é que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Então ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E acrescenta, ele diz: os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Deus tem caminhos diferentes dos nossos. Os nossos caminhos são imediatistas, nós queremos ver resultados, mas Deus gosta de ver processo. Repete comigo: processo. Deus gosta de processos, gosta disso, Ele gosta de caminhar junto. Por isso a palavra é semente, o coração é a terra, porque você não planta uma semente e colhe instantaneamente. Semente não é miojo. Então Ele gosta do processo de te entregar a semente, você confiar na semente, você plantar a semente, você cuidar daquela semente, de maneira que lá na frente ela vai produzir fruto. É o processo. E os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os pensamentos de Deus, diz aqui o versículo 9, são mais altos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, e a injustiça, ou o ser injusto, a indignidade, ou o ser indigno, não correspondem mais, não fazem parte dos pensamentos de Deus a seu respeito. Não estou dizendo que você não tenha errado, que não tenha problemas, que não tenha lutas e não tenha questões a serem resolvidas, mas o que eu quero dizer para você é que Deus pensa diferente. E ele usa uma analogia nesse texto, quando ele fala assim, a respeito da nuvem, da chuva e da água, da neve, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, sem que a terra seja regada por ela. E essa terra, uma vez regada pelas águas que vêm do céu, elas vão fecundar, ela vai brotar, ela vai dar semente para o semeador e pão para o que come. E aí o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Então, quando uma palavra é liberada da própria boca de Deus, seja uma palavra da Bíblia, ou seja, uma liberação profética que você está recebendo, quem sabe hoje você tenha recebido algumas dessas revelações proféticas, eu quero dizer que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem um propósito, ela tem um princípio, ela vai cumprir esse princípio na sua vida. Assim como a água vem e rega a terra, prepara o seu coração, quando a semente entra, ela vai brotar. Ela vai brotar. Deus cuida de que você seja uma bênção durante esses dias e durante esse tempo. Mas eu não me vejo assim. É disso que eu estou falando. Isso é uma identidade falsa. Você não se vê, mas os pensamentos de Deus a seu respeito são diferentes dos seus próprios pensamentos. Os caminhos de Deus, talvez você olhe para os seus caminhos e pense assim: puxa, meus caminhos são horríveis. Mas o que Deus está dizendo para você é que Ele vai ajustar os caminhos tortuosos, vai acertar a sua rota. E os caminhos de Deus para você são e serão caminhos abençoados. Você crê nisso? Diz amém? Então essa palavra é uma palavra de poder, é uma palavra do céu que é liberada sobre nós. E essa palavra, ela corrobora com o fato de que é difícil nós entendermos simplesmente sem a participação do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo ele precisa vir, habitar em nós, se mover no nosso meio, para trazer luz, para trazer a realidade aquilo que o Senhor está falando. Porque sempre nós vamos pautar a nossa vida nos caminhos que nós escolhemos e nos pensamentos que nós temos. Mas eu quero quebrar alguns paradigmas exatamente com relação a isso.
para que identidades sejam mudadas. Identidades como de fracassado, de pecador, de maldizente, identidade como de drogado, eu não consigo me livrar disso ou daquilo. Todas essas são identidades falsas, são estereótipos que não condizem e não concordam com a palavra de Deus a seu respeito. E o que eu preciso fazer? Apenas aceitar o fato de que um dia Jesus morreu na cruz, para que justamente toda essa identidade seja desfeita e a identidade de Cristo possa entrar na sua vida. Quem entendeu diz amém. Vamos avançar um pouco. João capítulo 16, versículos de 7 a 11, diz assim, Jesus diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou embora. Jesus estava perto da morte, estava dizendo que ele ia voltar para o céu. E ele diz assim: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Diga, Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aí está a função do Espírito Santo aqui na terra como conselheiro, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que é isso? Demonstrar para nós que nós temos uma nova identidade, que nós temos oportunidade e que tudo aquilo que nós muitas das vezes tememos já está resolvido em Cristo Jesus. Quando nós avançamos para o versículo 8, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender para que a identidade seja mudada. Sabe, o mundo será convencido do pecado. E quem é crente sabe que quando a Bíblia se refere a mundo, ele está se referindo a pessoas que não fazem parte da família de Deus, que ainda não são crentes. Então o Espírito Santo ele não vem convencer o crente do seu pecado, ele vem convencer o mundo de um único pecado. Observe lá no texto que a palavra pecado ela está no singular. O Espírito Santo vem convencer as pessoas que não têm Jesus de um único pecado. Que pecado é esse? Avança o versículo 9, por favor. Que pecado é esse? Do pecado porque os homens não... Qual é o pecado que o Espírito Santo vem convencer? Que cada uma pessoa nessa terra precisa crer em Jesus. Esse é o único pecado que leva alguém para o inferno, não crer em Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho, o único. Ele é a verdade, a única. Ele é a vida, a única fonte de vida. Ou você entra por esse caminho ou não existe o outro. Então o Espírito Santo ele vem trabalhar no coração das pessoas que não têm Jesus, de que elas precisam receber Jesus. Então vem convencer esses pecadores, esses homens que não creem em Jesus, de um único pecado. Diga assim: Espírito Santo, muito obrigado. Porque desse pecado, eu já fui convencido. Quantos crentes eu tenho aqui? Quantos filhos eu tenho aqui? Você é filho. Sabe, o Espírito Santo não vem convencer você, irmão, que você é pecador. Mas ele vem convencer as pessoas que não têm Cristo, que elas precisam receber Jesus. Se você não fez isso, hoje é uma oportunidade de receber Jesus e convencer você e acabar com esse problema na sua vida definitivamente. Diz amém aí. A segunda questão, volta lá no versículo 8. O versículo 8 diz assim, eu fico olhando para cima, essa gravação vai sair uma bênção, né? O versículo 8 diz assim: convencerá o mundo do pecado, mas fala também da justiça e fala também do juízo. Então, vamos voltar agora ao versículo 10, para a gente entender a questão da justiça. Da justiça, porque eu vou para o meu... Quem está falando isso? Jesus. Então, ele está falando para os seus discípulos, para as pessoas que criam nele. Se para o mundo ele vem convencer o mundo do pecado, para a igreja ele vem convencer a igreja da... Você não tem que ser convencido de pecado. Muito pelo contrário, o que o Espírito Santo vem convencer você é de que você é justo. Mas eu não me sinto justo, não é uma questão de sentir, porque a justiça de Deus não é por aquilo que você sente, nem é por aquilo que você faz, é por aquilo que você crê. É a justiça pela fé. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: justiça pela fé. Então ele vem convencer a igreja de que a igreja é justa. O que está dizendo isso, pastor? Estou dizendo que é uma identidade nova. A sua identidade de injusto não existe mais. Mas eu cometo injustiça, é verdade. Eu não estou dizendo que você não cometa. Mas eu estou dizendo que quanto mais você crer e declarar que você é justo aos olhos de Deus, aceitar o fato, vire para quem está ao seu lado e diga: aceita. Dói menos. À medida que você aceita o fato de que Deus já fez você justo, mais justiça vai ser atribuída sobre a sua vida. E o que acontece? Milagre.
Aquele pecado que você lutou a vida inteira e não conseguiu se livrar, vai se livrar dele, porque o poder de Deus vai atuar na sua fraqueza. E aí, sem que você faça esforço, Deus opera um milagre. Não vai ter mais vontade de fumar. Não vai ficar mais viciado em pornografia na internet. Não vai ter mais problema com alcoolismo. Não está mais agora irado, com raiva daquela pessoa que você odeia. E aquele ressentimento terrível que toda vez que você lembra do nome da pessoa, parece que tem uma faca empurrando aí no seu coração. Acaba. Como acaba? Com jejum, com oração, com subir a montanha, com dar oferta. Não, simplesmente em acreditar naquilo que o Espírito Santo veio ensinar para nós. Nós somos justos aos olhos do Pai. Quem entendeu diz amém. Depois eu explico melhor. E por fim fala que o príncipe desse mundo, do juízo, o príncipe desse mundo já está condenado. Hoje é dia de ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte de Jesus. Jesus morreu pelo meu pecado. Repete comigo, Jesus morreu pelo meu pecado. Então, quando a ceia for distribuída, se você é crente, ou se mesmo que você não seja e crê em Cristo hoje, você deve participar da ceia. Porque as pessoas interpretam mal o que diz lá, quem come e bebe indignamente. Quem come e bebe indignamente da ceia é quem não consegue discernir o corpo de Jesus e o sacrifício que ele fez. Não é quem não tem pecado. Indigno todos são. Se for levar em consideração a questão do pecado, mas indignidade com relação à ceia é não atribuir a Cristo o que ele fez. Ele morreu pelos meus pecados. Se eu não como a ceia porque eu sou pecador, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente para me salvar. E se esse for o caso, não está salvo, não creu em Cristo. Mas se você ter errado, cometeu algum erro, aproxime-se da mesa do Senhor, não na sua dignidade, mas na dignidade dele. Porque ele morreu pelo seu pecado. Ele pagou o preço para que você pudesse se aproximar. A religião afasta, Jesus aproxima. Vamos repetir isso? A religião afasta, Jesus aproxima. Religiosos, prostitutas, pecadores, doentes, marginalizados, vinde a mim todos que estão, e eu vos aliviarei. Nenhum daqueles que o Pai me dá, eu lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, eu o guardarei, eu o salvarei. Então aproxime-se da mesa, crendo que Cristo morreu pelo seu pecado. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Ele foi para o inferno. Jesus foi para o inferno? Foi, porque ele virou pecado. E o lugar do pecado, do pecador, é no inferno. Mas ele tinha cometido pecado? Não, o pecado que foi sobre ele foi nosso. O inferno não pôde deter ele. E lá ele tira as chaves do inferno da mão do diabo. O príncipe desse mundo não existe mais como príncipe desse mundo. É mentira, é tudo engano, é identidade falsa. Quem reina agora é Jesus. E quem reina com ele somos nós, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Agora a gente assume uma identidade de medo. Não tenha medo. E o que o texto diz ali no final é que o príncipe desse mundo já está condenado. Acabou para ele. Acabou para ele. Aquilo que Adão tinha dado para ele não pertence mais a ele. Pertence a Cristo. E se pertence a Cristo, pertence a quem? A igreja de Cristo. É nosso. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa semana, eu estava conversando com um morador de rua, evangelizando ele, é uma longa história. E no meio da conversa, ele contando a história dele, ele tinha uma família, tinha 5 filhos, o mais velho tinha morrido, foi deixado dentro de uma caixa na porta de uma pessoa, é lá de Campos. Eu contei a história do filho pródigo, falei de Jesus para ele, orei com ele e perguntei para ele, por que você não volta para casa? E ele falou para mim assim, porque o rei do Egito não deixa. Como assim, o rei do Egito? Meu pai, o rei do Egito. E eu olhei nos olhos daquele rapaz, daquele homem, Leonardo. O rei do Egito é uma entidade demoníaca que convenceu ele que ele é um andarilho morador de rua, mendigo, miserável, não pode voltar para casa.
e eu quebrei o rei do Egito no nome de Jesus. Orei por ele comer. E falei para ele assim, você não vai me ver mais aqui. E ele perguntou, o senhor vai mudar? Eu falei, não, quem vai mudar é você. Não vi mais ele. Procurei. O príncipe desse mundo está vencido. Não tenha medo dele. Você sabe por que um cachorro avança numa pessoa? Porque ele sente cheiro de medo. O demônio é a mesma coisa. Se você tem medo dele, ele avança em você. Mas ele já era. Não fica com medo dele, não. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus não nos deu um espírito de medo, nem de temor, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quem acredita em mim diz amém. Amém. Ok. E quem acredita na palavra diz amém 2 vezes. Ah, que alívio. Eu pensei que vocês só acreditassem em mim. Não é um bom negócio. Acredita na palavra. É isso que eu estou dizendo para vocês. Sabe, você tem uma identidade diante de Deus. A identidade de justo. Você é justo diante de Deus. E essa justiça reveste você, protege você. Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim, vestindo a couraça da justiça. O cinturão da verdade, couraça da justiça, que protege o seu coração. Protege o quê? Coração. A couraça aqui em cima protege o seu coração. Porque quando o inimigo vem colocar ideias erradas no seu coração, como essas que eu falei aqui, sua família está destruída. Não está, não. Jesus disse que estava? Não, ele nunca diz isso. Então, se ele não diz, é porque não está. Está doente, está pobre, escassez, miséria, ódio, tudo isso é identidade falsa. A sua identidade é justo. Diga, eu sou justo em Cristo Jesus. Como assim? Vou explicar. Ok. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, você devia saber isso de cor. Decore. Escreve aí no celular, manda para o seu WhatsApp mesmo, para você decorar essa palavra e confessar ela, meditar nela. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? O que aconteceu com ele? Deus o fez? Deus o fez pecado. Que pecado? O seu. O seu. O seu, o seu, o seu, o seu. Tem algum pecador aqui? Pois é, todo mundo. Todo o pecado de vocês. Deus pegou tudo isso e jogou em cima de Jesus. Jesus que não tinha pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós. Para quê? Vamos lá, agora sim. A justiça de Deus não é pelo seu mérito. É um dom, é um presente, é uma dádiva. A sua identidade é a identidade de filho. E não é porque você merece, é porque você nasceu de novo. Meu filho está aqui, bonitão, né? Tem a barbinha de bode que eu não gosto, mas... Depois você corta no vídeo, foi mal. Eu vou arrancar essa barbicha dele quando ele estiver dormindo. É filho. Ele pode ficar zangado comigo, porque eu expus ele, não gosta disso, mas não vai deixar de ser filho. Não vai deixar. Sabe, nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque todo o nosso pecado ele jogou sobre Jesus. Jesus foi para a cruz para sofrer no seu lugar, ele morreu pelo seu pecado, foi no inferno e tirou as chaves da mão do diabo, para que o diabo fosse derrotado. E a Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque se eu morri com Cristo, com ele ressuscitei, assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. Uau! O que eu tenho que fazer? Nada. Só crer. Crer. Só isso é. Todas as religiões do mundo são baseadas naquilo que nós fazemos. O cristianismo é baseado naquilo que Jesus fez. É por isso que é diferente. O muçulmano estava conversando com um crente. Eles estavam discutindo sobre religião e sobre Deus. Então, o cristão virou para o muçulmano e falou para ele assim, sabe qual a diferença
entre o seu Deus e o meu Deus é que o seu Deus, ele exige que você morra por ele. Mas o meu Deus, ele morreu por mim. Nós somos crentes, irmão. Jesus morreu por nós. Ele está comprometido conosco a preço de sangue. E o que você vai fazer? Confia nele, acredita nele, vá até ele e receba o dom. Que dom que ele quer te dar? O dom da justiça. Você não mereceu nada. O seu pecado ele pagou, a sua conta ele pagou. E no lugar dessa conta paga, ele trouxe a justiça sobre você. Aos olhos de Deus, você é justo. Diga, eu sou. Aos olhos de Deus, você é justo. É a justiça pela fé. Por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Evangelho é boas novas. Quais são as boas novas? Que agora o homem pode voltar para Deus através de Jesus. Qual era a nova antiga? Que não é nova, é antiga, é velha, a velha aliança. A velha aliança dizia, cumpre os mandamentos e seja abençoado. Não cumpre os mandamentos, seja amaldiçoado. Você vai receber o que você merece. Essa é a linguagem do mundo. Mas a linguagem de Jesus é, eu morri por você e eu te dou aquilo que você não merece. Ninguém merece, mas ele deu. Ele se fez pecado para que ele pudesse ser justo. Ele pagou o preço para que pudesse ser liberto. Como essa pessoa pode não aceitar isso? Não sei. Porque é tão claro, é tão óbvio. Mas eu sei que se não aceitar, a vida não vai ser boa para ela. Sabe, irmão? Estou terminando. Você pode até viver sem Jesus. Muitos de nós viveram sem Jesus durante muitos anos. Quem tem um recorde aqui? Quem aceitou Jesus mais velho, né? Eu aceitei quando era criança. Quem aceitou Jesus mais velho, né? Você pode viver sem Ele. Você pode até viver sem Ele. Mas eu vou dizer uma coisa. Não morra sem Ele. Porque senão tu vai estar sozinho. E do outro lado, não vai ser legal. Quem quer viver com Jesus aqui diz amém. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus. Aceite isso. Eu não consigo, é porque os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos e os caminhos dele são diferentes dos seus caminhos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito Santo, ele vem para convencer você, que não tem Jesus, de que precisa receber Jesus como Salvador hoje. O Espírito Santo, ele vem para convencer você que é crente, de que a sua identidade é de justo. Você não precisa mais viver debaixo desse legado de pecado, porque você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse pecado que você não consegue se ver livre, Jesus já pagou por ele. O que eu faço então? Pega esse pecado, entrega para ele já pagou mesmo. Desiste de lutar. E você vai perceber que em poucos dias ele vai desaparecer. Vou concluir com uma história que eu contei de manhã. Uma pessoa conhecida me achou na internet e começou a falar comigo, conversar comigo e confessou um pecado. O pecado dessa pessoa, ele é um homem casado, tem filhos, e o pecado dele é que não conseguia se livrar da pornografia na internet, nos sites pornográficos e, consequentemente, de masturbação. A mulher dele nada sabia disso, nem a família dele, mas ele estava sendo muito condenado por ele próprio. Não é o Espírito Santo que condena ninguém, mas ele mesmo se condena. A pessoa, quando erra, a sua própria consciência condena de que você está errado. É por isso que não adianta a gente pegar um pecador e eu vim para cá, para frente, e falar de pecado para você. Eu não tenho que convencer você de pecado. Os seus pecados, você sabe que você comete. Eu não preciso acusar você. O que eu preciso mostrar para você é que tem uma saída, que tem uma solução, que há esperança, que Cristo já pagou e que em Cristo, miraculosamente, aquilo que você não conseguiu se livrar durante a sua vida inteira, Ele livra você em questão de minutos, porque é o poder de Deus.
E esse rapaz, esse homem estava dizendo para mim, lamentando e chorando, dizendo assim, pastor, eu já fiz de tudo, eu já fiz jejum, eu já fiz propósito, eu já dei oferta, já fiz voto na igreja, lutei, e nunca consegui vencer. E eu falei para ele do Evangelho, para um crente. Eu expliquei isso para ele, irmão, você é a justiça de Deus, Jesus já pagou o preço por isso. Eu sei que você sabe, mas não é uma questão de saber, é uma questão de crer. Ensinei para ele a confessar essa palavra. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, porque aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justo aos olhos de Deus. E ele começou a declarar essa palavra. 15 dias depois ele manda mensagem para mim e diz assim, pastor, eu nem lembro mais daquela época, não tenho nenhuma vontade de entrar na internet, não quero nem saber disso, Jesus me libertou. A mesma coisa pode acontecer com você, com a crise, com o problema, não se deixe rotular essa identidade de derrota, de perda, de infelicidade, de ressentido, não é a sua identidade. Não é isso que você é. Você diz assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você diz amém comigo? Amém. Fica de pé então em nome do Senhor Jesus.